Olá a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. A gente está aqui hoje para mais um Observatório da Arbitragem. E para essa entrevista eu convidei a Catarina Monteiro Pires, advogada de Portugal, atua como árbitra. Eu vou ler rapidamente o currículo dela aqui. A Catarina é doutorada em Direito, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é autora de diversos livros, fundou muito recentemente uma boutique dedicada à arbitragem e à legal expertise em contencioso complexo. A Catarina possui uma destacada atuação como árbitra em procedimentos domésticos internacionais, junto com diversas jurisdições, entre elas o Brasil, ou seja, ela é uma figura frequente aqui nos nossos eventos. E a Catarina foi sócia durante 19 anos de solução de litígios na Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva Advogados, conhecido por nós aqui como o Moraes Leitão. A Catarina também é arbitralista do canal Arbitragem, o que nos dá uma baita honra, e é pessoa fundamental na nossa atuação do canal em Portugal. Então eu queria primeiro dar boas-vindas para a Catarina. Obrigado por estar aqui com a gente hoje em São Paulo. Obrigado por estar aqui. E começando essa entrevista ela vai para um público variado. Então a gente não tem muito como fugir de perguntas meio óbvias, assim. Por que você escolheu o direito e como é que se deu essa escolha? Bom, antes de mais, obrigada, Lauro, pelo convite e pela entrevista e por poder estar aqui consigo em São Paulo. Já nos conhecemos há muitos anos, acompanho o canal Arbitragem, o seu percurso também há muitos anos e, portanto, muitos parabéns. Obrigado. Pelo caminho que tem feito e pela honra que me tem dado também de fazer o meu caminho ao lado. Como é que eu decidi ir para Direito? A resposta é curiosa, porque eu podia estar sentada aí desse lado. Eu podia ser o Lauro Parente. Por quê? Porque eu gostava muito de jornalismo de reportagem e comunicação social e bem até ao final eu estive balançada entre jornalismo, nomeadamente jornalismo de conflitos internacionais e Direito. E porquê é que eu escolhi Direito? Porque mais ou menos em 90, 91, em Portugal, assistia-se a um litígio internacional muito importante, que era o litígio pela independência de Timor-Leste. E havia um conflito internacional entre Timor e a Indonésia. E aí se discutiam problemas de direito internacional, de direitos humanos, de comércio internacional. E aí foi a primeira vez que eu senti que a forma como eu gostava de olhar o mundo não seria tanto pela lente do jornalismo, mas seria mais pela lente da justiça e logo aí do direito. Mas foi assim, mas eu podia estar sentada desse lado, a fazer perguntas ao Lauro Parentes, a perguntar-lhe porque é que ele decidiu vou aproveitar seguir até a sua carreira. Esclarecer o miséria. Eu nem jornalista sou, então bom. Assim, eu sou um curioso. Mas quem faz as perguntas é jornalista. E já na faculdade, cursando Direito, você já achava que você ia dar aula? Porque assim, você dá aula há muito tempo. Outro dia eu vi quanto tempo você dá aula, as datas não batem. Não, dou aulas praticamente desde a graduação. Já sabia, eu assistia à aula e já estava projetando na posição do professor, eu já me identificava com a posição do professor. Eu acho que, como muitas pessoas falam, tive professores extraordinários e, portanto, a identificação era muito fácil, mas durante o curso era um objetivo, poder ser académica, poder ser professora e, portanto, sempre me projetei nisso. E você dá aula na graduação? Eu dou aulas na graduação e na pós também, no chamado o doutorado, nós dizemos doutoramento em Portugal, não é? E no mestrado também. E você dá aula em qual universidade? Hoje dou aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas a primeira universidade onde eu dei aulas foi na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Que legal. E aí, bom, você se formou, e como que foi o início da sua carreira, como já trabalhando como advogado e tal? Bom, o início da minha carreira profissional, o primeiro ato profissional da minha vida foi como professora. O primeiro ato profissional foi uma aula na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, logo a seguir à graduação, como eu falava há pouco. Na advocacia, eu comecei a minha carreira num estágio, numa pequena boutique de professores de Direito, onde eu trabalhava muito na área do Direito Público, se calhar isto vai ser uma surpresa para você, na área do Direito Público, e onde fiz o meu estágio, em Lisboa. E, portanto, o início da minha vida é dando aulas em Coimbra, professora, na altura nós chamamos assistente estagiário, o início da carreira, e ao mesmo tempo fazendo o meu estágio de advocacia numa boutique
na área do direito público em Lisboa. Então você dava aula já como estagiária, como assistente de professor. Já estava fazendo as duas coisas, a carreira académica e também na advocacia. E seu primeiro emprego como advogada foi no Moraes Leitão? Não, o primeiro emprego foi precisamente nessa pequena boutique, onde trabalhei com 2 professores de direito, e essa fase inicial da minha carreira é muito interessante, porque tive que tomar decisões logo muito jovem, designadamente uma decisão que se mantém até hoje, que é a decisão de ter, como se costuma dizer, uma carreira dual, ou seja, ser prática, advogada, hoje em dia árbitra, mas ao mesmo tempo académica, professora a tempo inteiro, professora universitária, e essa opção eu tomei logo a seguir à graduação. Algum tempo depois do estágio, surgiu a oportunidade de ir para o Moraes Leitão, para uma outra área, na altura fusões, aquisições e mercado de capitais, e eu mudei de área, portanto mudei de uma área mais do direito público para o direito privado, e fiz 10 anos daquilo que se chama na abreviatura M&A, não é? Mergers and Acquisitions e mercados de capitais também, e trabalhei 10 anos, muito intensamente, nessa área de prática como vocês dizem, do Moraes Leitão. Isso na parte de estruturação e tal? Sim, exatamente, esses foram os meus primeiros 10 anos antes de chegar à arbitragem, portanto foi uma passagem de advogada transacional, digamos assim, advogada de transações, para uma linha de resolução de litígios e mais tarde, depois da advocacia de resolução de litígios, a função de árbitra e a dedicação exclusiva à função de árbitra. E aí, nessa parte transacional, você teve algum contato com a arbitragem? Vocês botavam cláusula? Como é que foi esse primeira... colocávamos. Sim, essa passagem também... Boas cláusulas, aquelas cláusulas patológicas. Sim, não, certamente. Aliás, na altura até tínhamos mesmo indicações para as áreas de prática do escritório conversarem muito umas com as outras e terem muita atenção a esses detalhes, mas é curioso que o meu primeiro contacto com a arbitragem surge precisamente no acompanhamento de um contrato que eu tinha negociado. Era um contrato de longa duração, que tinha vários aspectos regulatórios, etc. Um contrato triangulado, bem complexo, e eu acompanhava ao longo dos anos, e as partes começaram, a relação entre elas começou a degradar-se por várias circunstâncias imprevistas, e o contrato não dava solução, elas procuraram renegociar e caminharam para um pré-litígio. E, portanto, eu dei por mim a fazer um aconselhamento, já não a pensar no fecho do negócio, mas a pensar no que é que eu preciso para o caso de ter de ir para tribunal e de andar com o litígio para a frente. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a pensar mais como litigator e menos como uma advogada de negócios ou uma advogada transacional. Foi precisamente ainda na área de M&A, digamos assim, não é? Neste caso não era um contrato de M&A, mas dentro da área contratual que eu tive o primeiro contacto com um pré-litígio, que depois foi mesmo para a arbitragem. E aí, Bruno? E deixa-me só dizer uma coisa que é engraçado, e depois foi uma razão também emocional, é que quando o contrato passou para a arbitragem, eu na altura ainda era advogada mais na área contratual, eu tive que passar para o meu colega de arbitragem, litigator, eu senti uma tristeza, porque eu queria levar o litígio até ao fim, então pensei, não há dúvidas, se é isto que eu sinto, tenho mesmo que ir para a área de resolução de litígios, é essa a minha praia. E aí, só situando quem talvez não conheça, o Moraes Leitão é um escritório gigante. É um escritório grande. Muito grande. Vários países. Como é que você, dentro de uma estrutura tão grande, que seja, conseguiu puxar para você esse papel de árbitra, que é uma figura, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que rapidamente as pessoas te conectam como árbitra. Como é que dentro dessa estrutura você conseguiu fazer isso? Porque imagino que seja um desafio enorme, né? É um desafio, mas também não foi acontecendo, teve as suas fases. Como eu expliquei há pouco, quando eu mudei para a área da resolução de litígios, o primeiro trabalho que eu tenho nessa área é um trabalho como advogada, numa arbitragem. Primeiro numa arbitragem doméstica, depois numa arbitragem internacional. E nessa altura eu ainda não tinha nenhuma designação como árbitra. Isso é muito interessante porque quando nós falamos, e fala-se muito em carreiras em arbitragem, etc., e claramente não há apenas um modelo, há muitos modelos. Eu tenho colegas que, por exemplo, foram secretários arbitrais em arbitragens, depois tiveram uma primeira designação num caso pequeno, depois foram árbitro único, etc. Há assim uma espécie de uma escadinha, não é? Sim. Eu nunca tive nada disso. O meu primeiro encargo foi para presidente de uma arbitragem,
primeiro numa arbitragem doméstica e logo a seguir numa arbitragem internacional. Portanto, eu não tive... E porquê? Precisamente por aquele passado, porque eu já tinha 20 anos de academia, já tinha 10 anos de prática na área de resolução de litígio e outros 10 anos... tinha na altura 10 anos para trás de prática da área transacional. Hoje sim tenho mais 10 anos da prática de litígios e arbitragem e, portanto, também já não era propriamente jovem. Também depende da altura que se chega. Já tinha mais de 30 anos quando começa a atuar na área da arbitragem e, portanto, quando surgiu logo para uma posição, digamos assim, de muita responsabilidade. E porquê? Porque é que surgiu a primeira designação? Enfim, é difícil nós falarmos de nós e porque é que nos escolhem ou porque é que nos nomeiam, naturalmente, mas a minha percepção é que teve muito a ver com as obras que eu tinha publicado, com os livros que eu tinha publicado, com palestras que eu tinha dado, das pessoas me conhecerem dessa transmissão de saber, dessas conversas muito ligadas à parte do direito substantivo, à parte do mérito, que eu acho que acreditaram que se eu julgasse aquele litígio estaria em boas mãos, porque eu saberia decidir, decidir o caso. E acho que essa foi a razão fundamental desse investimento de confiança que nos dão quando nós temos realmente a primeira designação e quando é uma designação logo para uma presidência. E esse caminho acadêmico você escrevia e lecionava sobre direito substantivo, não era sobre arbitragem? Não, hoje em dia eu entre as várias matérias que eu me ocupo na pós-graduação, ocupo-me também de arbitragem. Há uma matéria em Lisboa de arbitragem, direito de arbitragem, eu ocupo-me dela. Também me ocupo do direito comercial internacional, onde nós 6 meses do ano nós tratamos de matérias de arbitragem internacional. Portanto, hoje sim, mas a minha formação de base é o direito das obrigações, o direito dos contratos, o direito comercial e, portanto, é uma base mais de direito substantivo. Há quem goste de fazer aquela dicotomia entre o processualista, arbitralista e o árbitro, que é mais da parte do mérito. Eu não gosto muito desses clichês, mas se eu tivesse que escolher no clichê, claramente ficava do lado do direito substantivo. E aí, você falou de carreira, tal, às vezes segue uma escadinha, outros não. Eu acho que tem uma curiosidade que eu já ouvi de várias pessoas, a gente até conversou isso informalmente, que é o seguinte: como é que você construiu uma carreira internacional? Ou seja, porque assim, você hoje é reconhecida aqui no Brasil enormemente, em alguns países africanos, lusófonos também você é uma referência. Como é que você construiu essa carreira? Como é que foi para fazer assim? Porque imagino que não é simples, né? Porque a gente já vê aqui, quando você já chegou, mas assim, até aqui, o que dá para transmitir para quem está ouvindo a gente? Enfim, acho que uma razão muito forte foi a minha curiosidade por outras jurisdições. Eu sempre tive muita curiosidade por conhecer outros direitos, por estudar outros direitos, e tanto que o meu contacto, nos primeiros 3, 4 anos, o meu contacto com a arbitragem é um contacto com a arbitragem internacional. Trabalhando logo em outras jurisdições. Sempre tive curiosidade em conhecer esses outros direitos e depois, por vocação académica, durante o doutorado, estudei outros direitos. Então sempre estudei direito alemão, estudei direito francês, estudei direito espanhol, estudei direito italiano e, portanto, estudar o direito brasileiro, por exemplo, vem na linha de uma curiosidade de direito comparado e de abertura a outras culturas jurídicas que eu já tinha. E depois, voltando aqui um bocadinho ao início da conversa, aquela Catarina com 17 anos que se interessava pelos conflitos internacionais, aquela atração que eu tinha naquela altura, vejo eu hoje, não é? Com esta idade, que eu não vou dizer qual é, mas enfim, mas vejo hoje, que era muito uma atração pelas narrativas dos personagens na cena internacional. E, portanto, como é que várias culturas, como é que pessoas diferentes, atores diferentes, estados diferentes conversam entre si, dialogam entre si, como é que surgem conflitos e como é que os conflitos se pacificam. E, portanto, claro que o jornalista vê isto numa lógica objetiva e de transmissão do facto, mas nós, como árbitros, também estamos sempre à procura de uma narrativa e de uma história, de a compreender. E, portanto, eu acho que esta curiosidade pelas outras culturas, pela forma como em outras
noutros países se falam outras linguagens, se constroem os litígios e se decidem os litígios, foi muito um impulso para sair de Portugal. E o que eu fiz a dado momento, e ainda faço hoje talvez até mais intensamente, porque em muitos países do mundo eu gosto de ir aos sítios, eu vou aos sítios, efetivamente, eu viajo, eu falo com as pessoas, interesso-me, leio livros sobre a cultura local, leio livros de direito local de outros países e, portanto, no meio disto tudo vai surgindo um apego, uma proximidade e as coisas vão surgindo também. E aí, eu formulei uma pergunta aqui e dela surgiu uma outra pergunta, que é o seguinte: a lei de arbitragem é recente aqui no Brasil, é 96, sim. E aí eu fiz uma pesquisa rapidamente, vi que de Portugal era 86 e você contou que não, tem de 86, depois 2011 sim. Tem uma lei nova, é isso? Explica só esse ponto. Sim, nós temos nós já não temos a lei de arbitragem do Brasil, é mais antiga do que a atual lei de arbitragem portuguesa, sem dúvida. Legal. E com isso, ou seja, o que significa que, como a lei é recente, pelo menos aqui no Brasil que eu tenho mais conhecimento, os autores, as pessoas, os founding fathers da arbitragem estão todos aí. Sim. E quais são os que te inspiraram mais? Tanto aí aqui vamos fechar Portugal, Brasil para ficar mais fácil essa pergunta, entendeu? Quais foram os que te inspiraram mais? Certamente muitos dos quais você conviveu. Sim, é verdade. Bem, você já fechou Portugal e Brasil, portanto eu vou deixar de fora a França, mas França foi muito importante na minha formação como árbitra, porque as influências vêm do conhecimento pessoal, vêm das relações sociais, mas também vêm do que nós lemos e dos contactos da academia e, portanto, nesse lado de formação académica e dos livros, etc., realmente há grandes autores e grandes nomes em França, grandes professores que até hoje me influenciaram. Em Portugal e no Brasil é sempre difícil escolher um nome, mas há uma pessoa que me influenciou muito dentro da resolução de litígios e de um aspecto que é muito importante para a arbitragem internacional, que é uma certa concepção de justiça no plano transnacional. Um português chamado Miguel Galvão Teles, o doutor Miguel Galvão Teles, como nós dizíamos, o doutor Miguel, os que trabalhavam de perto com ele, que foi de facto um jurista fora de série e extraordinário e que influenciou-me a mim e a muitos outros juristas e não apenas no domínio da arbitragem. Entendi. Tive a sorte de trabalhar com ele e foi de facto a pessoa com quem tive a primeira conversa quando eu achei que era mais uma pessoa de resolução de litígios do que da advocacia transacional. Foi com ele que eu conversei pela primeira vez e foi da conversa com ele que surgiu essa passagem. Depois, na história da comunidade arbitral portuguesa, há outros nomes. Seria injusto, por exemplo, não referenciar do ponto de vista da abertura da arbitragem e da comunidade arbitral portuguesa ao exterior, o nome do José Miguel Júdice, que também é muito conhecido e querido aqui no Brasil. Enfim, acredito que as minhas palavras são também consensuais e vários outros árbitros da minha geração reconhecem este papel. Tenho também inspirações mais jovens, curiosamente, não apenas os mais velhos, nem os que já não estão infelizmente entre nós me inspiram, também os mais jovens me inspiram. Aqui porventura não poderei revelar nomes, mas muitos dos quais, com quem trabalho e em particular, não vou dizer os nomes por uma questão, não mesmo, prática, por uma questão deontológica mesmo, mas há dois árbitros brasileiros que me influenciaram muito e que são duas pessoas que de facto têm contribuído muito para a minha carreira, para o meu percurso e sobretudo para as minhas reflexões como árbitra. Entendi. E falando disso de árbitros que te inspiraram, qual a característica que você valoriza num árbitro, que você fala, não, eu quero chegar ali, é uma coisa que eu acho importante, assim? Bem, entre o querer chegar ali ou o que eu olho num outro árbitro que eu acho que é muito importante. Acho que há uma característica que é fundamental, que é a paciência. Um árbitro tem de ser muito paciente. Um árbitro não pode ser impulsivo, não pode ter falta de tempo, não pode ter falta de atenção ao outro, tem de gostar de factos, de narrativas e de pessoas. E, portanto, tem de ser alguém com paciência para receber isso tudo. Paciência é fundamental. O árbitro não pode olhar para o relógio, mesmo que olhe para o relógio, porque a audiência tem que ter um princípio e um fim. E interiormente, no seu pensamento, ao prestar atenção ao que está a passar, não pode estar pressionado com o tempo ou com outras coisas. Portanto, tem de ter a mente limpa e, nesse sentido, tem de ter paciência, tem de ter o espírito aberto para descobrir o que está ali a passar e para dar oportunidade aos intervenientes para exporem o seu caso, para defenderem o seu caso, para irem por caminhos que nós não estamos à espera, etc. Bom,
há talvez outra característica que eu também acho bastante importante, porque, ao contrário do processo civil, a arbitragem não tem uma cartilha pré-escrita, portanto, não está tudo escrito. Tá. E o processo é um processo que se vai construindo. E eu acredito que a característica da flexibilidade do árbitro é importante. Um árbitro demasiado rígido, que já estabeleceu que o procedimento vai ser assim, 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 ou que já tem uma ideia e que não se deixa convencer por outras formas de gestão do caso, de condução do caso, não consegue escutar o que os outros lhe dizem, não são apenas as partes, são também os co-árbitros, ou o presidente, dependendo em que posição está, ou mesmo até às vezes ser aberto ao ponto de abrir um jornal, de ler um jornal, de ser curioso, de ir atrás, e isso tem muito a ver com esta flexibilidade, com esta abertura. Enfim, estas são as características mais de soft skills, mas é óbvio que depois há uma que eu acho que tem de estar sempre lá e que tem a ver com hard skills. O árbitro tem que ter uma formação técnica muito sólida. O que eu noto é que um árbitro, se não tiver uma formação técnica muito sólida, é mais hesitante a decidir, tem mais dúvidas a decidir, pode ser mais inseguro a decidir ou mais demorado a decidir, porque não tem uma bagagem, uma preparação tão sólida que lhe permita ter aquela segurança que só o conhecimento ou a idade nos traz, nós pensarmos, não, estou convencido, ouvi tudo, pensei tudo, ponderei tudo, mas estou mesmo convencido que o caminho aqui é este. E depois, claro, estas são soft skills e hard skills, não estou a falar de ontologia porque essa aí está adquirida. O árbitro tem que ter características deontológicas sem as quais não pode ser árbitro, mas estas todos nós já conhecemos, não é? Estou a falar mais daquelas que não estão nos livros, digamos assim. E aí, você, na academia, você tem contato com quem está iniciando Sim. E tal. E diferente da sua geração, a geração de hoje tem um acesso a muito mais coisa relacionada Sim. à arbitragem. Ou seja, Sim. tem matéria de arbitragem na escola e tal. Sim. Isso tem um lado super positivo, a gente já discutiu isso aqui, mas entrevistando alguns professores, de alguma forma eles citam o seguinte: a nova geração tem uma tendência à hiperespecialização. Uhum. Então assim, o cara entende tudo, é o campeão dos mutes e tudo mais. E você citou aí na sua resposta uma coisa que eu acho importante. Ou seja, você tenta estimular nos seus alunos que as pessoas também tenham um pouco mais de cultura geral, ou seja, às vezes não basta você ser o maior especialista em arbitragem, você tem que entender de coisas às vezes mais básicas, você lida com pessoas, você mesmo falou, o árbitro tem que saber ouvir, as pessoas querem ser ouvidas, mesmo se a parte perde, se ela perde achando que ela foi ouvida, é uma coisa. Claro. O problema é quando você... Então como é que você tenta puxar isso dos alunos? Sim, esse ponto é um ponto realmente muito importante e que também me diz muito, porque é verdade que hoje, em relação ao tempo em que eu me graduei, a especialização é muito maior. Eu não sou do tempo de terminar a graduação e fazer LLM em arbitragem para Londres, não havia isso, ninguém ia, não se falava disso, eram outros tempos. E de facto as coisas melhoraram no sentido da especialização, mas os jovens não podem esquecer, os mais jovens do que eu, ou aqueles que estão hoje em dia na posição de entrar no mercado de trabalho, que é preciso cultura geral, é verdade, mas também é preciso cultura jurídica geral. Ou seja, é preciso conhecer muitas áreas do direito para perceber um litígio. Porque senão não se percebe o litígio como um todo, mesmo que aquele caso seja um caso mais de M&A, pode ter outros aspectos de direito da regulação, e aí você tem que perceber um bocado de direito público, etc, etc, tem que perceber de processo civil, tem que perceber de arbitragem, portanto, a arbitragem é uma área muito complexa, direito internacional privado, há várias áreas que vão dar a arbitragem internacional, e portanto essa especialização só de manuais de arbitragem não é suficiente para ser um árbitro, diria nem tão pouco para ser um secretário arbitral. Um aspecto muito importante é que hoje, depois da graduação, há que continuar a estudar. E, portanto, se é verdade que há uma especialização maior, e isso eu acho que é salutar, é bom hoje nós falarmos de arbitragem, termos matérias de arbitragem, termos mais livros de arbitragem, tudo isso é bom, mas temos que continuar a estudar o resto, ou como autodidatas, se não houver oportunidade, ou se houver oportunidade numa universidade, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado e continuando a explorar essas outras áreas. E depois não é só cultura jurídica geral, Laura, é que num litígio, os litígios surgem muitas vezes porque as pessoas têm percepções diferentes da justiça. Nós não temos a mesma percepção de justiça e nós não comunicamos da mesma forma, não damos o mesmo valor nem aos bens, na economia, nem sequer às palavras.
na comunicação. E é por isso que os litígios surgem. Ora, se nós não tivermos cultura geral, se nós nunca tivermos lido um livro, se nós não estivermos atentos ao que nos passa à nossa volta, a um jornal, ao que se passa mesmo na geopolítica mundial, etc., é muito difícil às vezes perceber aqueles aspectos que são os aspectos não escritos dos processos, mas que estão lá, que estão latentes e que é preciso compreender para se perceber realmente que estão ali percepções de justiça que levaram àquele litígio. E por isso, os mais jovens que ainda não viveram tanto, não é? Não viram acontecer, podem ganhar mais bagagem e mais à vontade nessas áreas através de canais de conhecimento geral. E aí os livros, a literatura mais técnica, mas também a literatura em sentido estrito, são ferramentas fundamentais, a meu ver. Você tem uma visão privilegiada, como eu já te encontrei em eventos em lugares super diferentes pelo mundo e tal. Então você circula, Sim. Você percebe uma diferença da arbitragem internacional, e aqui eu vou fazer uma divisão que nem existe, da arbitragem internacional para arbitragem lusófona, assim, Brasil, Sim. Portugal? Você vê uma diferença essencial, assim? Assim, nós usamos este conceito de arbitragem lusófona, mas a arbitragem lusófona é uma caixinha com várias caixas lá dentro. E, portanto, essa é a próxima pergunta. Bom, dessa caixinha da lusófona para a caixona... Mas é importante dizer isto, porque, por exemplo, a arbitragem lusófona tem países que têm uma utilização da arbitragem em diversos níveis. Alguns têm uma utilização intensiva, outros ainda estão a caminho dessa utilização intensiva e, portanto, estão em várias, eu não digo etapas, porque não há nenhum caminho predestinado, mas pelo menos estão em vários segmentos ou em várias áreas e não se podem confundir. Mas, por exemplo, se eu confrontar a arbitragem internacional, e quando nós falamos da internacional é engraçado, porque o que é que o Lauro Parente quer dizer quando diz internacional? Todas que não são em português. Todas as que não são em português, mas é engraçado, Lauro, porque quando nós falamos na arbitragem internacional, nós estamos à partida a falar de uma arbitragem em língua inglesa, sim, com um determinado padrão de advocacy, com determinadas regras e em determinadas instituições e com sede também em alguns países que são 4 ou 5. Portanto, no sentido mais estrito, quando nós comparamos e dizemos a arbitragem lusófona, que também é ampla, versus a arbitragem internacional, nós estamos um bocadinho a pensar nesses dois mundos. E aí, se eu comparar a brasileira com essa arbitragem internacional, há diferenças, mas não há uma forma de alegar brasileira, não há uma forma de decidir o litígio brasileiro, não há uma forma de uma sentença brasileira. Isso não existe. A arbitragem, aliás, essa é a grande vantagem da arbitragem. É uma língua comum numa grande torre de Babel, que é o mundo, com estados diferentes, personagens diferentes, políticas diferentes, empresas diferentes, economias diferentes. É uma linguagem comum. Agora, o que existem depois são formas de fazer locais que, em certos países, têm uma determinada tendência e outra não. Por exemplo, se eu comparar uma arbitragem que envolve partes alemãs que tenham sede na Alemanha, eu vou encontrar diferenças nas expectativas das partes nessa arbitragem relativamente às expectativas das partes, se eu estiver como árbitra numa arbitragem com sede no Brasil. Isso reflete-se, por exemplo, logo na primeira audiência de condução do procedimento, quando nós fixamos o calendário processual, quais os momentos do calendário processual, se querem estabelecer o calendário todo ou apenas parte do calendário, tudo isso já se vai refletindo. Mas isso são aquilo que nós chamamos as diferenças culturais na arbitragem. Não vem dos livros, não vem das leis, não vem das pessoas, vem das culturas. A mesma lei em países diferentes vai ter dá resultados complicadas. Diferentes. Entendi. E indo mais por uma curiosidade aqui que eu tenho, nessa atuação que você tem, absolutamente poliglota, entre falar português do Brasil e português de Portugal, que são línguas distintas, entendeu? E você é fluente em português do Brasil, que fique claro isso. Você já se pegou em situações até engraçadas, assim, por conta dessa questão da língua? Bom, situações engraçadas propriamente ditas. Talvez no dia você não achou engraçado, mas não, você acha engraçado hoje. Acho que as partes sempre se comportaram muito bem e nunca tiveram coragem de rir ao ouvir o meu português, mesmo quando não podem não ter compreendido tudo. Mas é assim, nós temos um dicionário, não é? O primeiro ano de arbitragem no Brasil, nós temos que fazer o dicionário. No Brasil vocês dizem as manifestações, não é? Nós em Portugal dizemos os articulados.
vocês dizem a oitiva das testemunhas, nós dizemos a inquirição das testemunhas. Vocês falam da fase postulatória, nós falamos da fase dos articulados, e portanto há muitas palavras diferentes que se compreendem no contexto, mas a primeira vez que ouvimos é um pouquinho diferente. Os advogados também, vocês dizem mais o patrono, os patronos das partes, nós dizemos mais os mandatários. Portanto, há ali pequenas diferenças, mas eu sinto, posso estar enganada, que nunca deixei de ser percebida, creio que que sempre me perceberam. A maior dificuldade às vezes até pode ser com as testemunhas, porque os advogados estão familiarizados de alguma maneira, não é? Mas as testemunhas eu tento falar devagar e tento ter a percepção de que pode, de facto, se eu falar muito depressa ou num português mais fechado, pode ser mais difícil, mas nunca senti que não me compreendiam, nem nunca ouvi uma risada, enfim, do meu português. Entendi. Bom, então até para contar que a Catarina coordenou um livro aqui no canal Arbitragem, que está disponível, que é Arbitragem em Dois Mundos, que a gente trouxe artigos de portugueses e brasileiros, é bem interessante. É também. Verdade. Foi um sucesso o lançamento em Portugal. Que bom. Foi muito bom. Foi muito legal aqui também. E existe uma série que a gente faz aqui na Arbitragem que a gente discute os grandes casos. E aí um pouco mais nessa linha de histórias, de quem já participou de várias. Tem algum... Em português a gente fala causo, que seria uma história engraçada, assim, alguma coisa que aconteceu numa arbitragem que você lembre, claro, que você possa contar. Sem revelar parte, blá, 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 toda aquela história que você sabe. Bem, estamos a entrar aqui num tema difícil, e eu vou explicar porquê. Porque eu já tive esta conversa com vários colegas árbitros, porque muitas vezes há aquele momento em que nós estamos todos sentados à mesa e alguém conta uma história, e depois há aquela necessidade de, também vou contar uma história. Isto é um pouco triste, mas eu não tenho nenhuma história. Pronto. E isso é uma história. Já é uma história. Isso é uma história. E porquê é que é uma história? Porque eu não sei, falando das arbitragens aqui no Brasil, eu não sei se pelo facto de eu ser portuguesa, se chega a português e o sentido do humor é inibido imediatamente. Eu não sei se é esse efeito, se não há, eu espero que não haja, mas ainda estou para descobrir a razão, mas eu não tenho nenhuma história daquelas histórias, espero vir a ter, e portanto, se você me perguntar quais são os meus objetivos para o futuro, eu se calhar vou dizer esse, ter uma bela história, uma bela história de um caos para contar então, na próxima, no canal de Arbitragem. Guarda para a gente fazer uma próxima. Espero que sim. Normalmente eu faço essa pergunta porque logo depois eu emendo uma pergunta que não é tão simples e tão fácil, que é o seguinte, aqui vem. A gente teve um momento recente no Brasil onde uma discussão muito forte em torno de ações anulatórias. E assim, em matéria de jornal dizendo vão aumentar as anulatórias, coisas que são aparentemente isso deu uma acalmada. Essa entrevista está sendo gravada em agosto de 2024, então só para deixar isso claro. Em algum momento até se discutiu limitar a quantidade de arbitragens que um profissional poderia atuar. Como que você enxerga essa questão de quantidade de casos que um profissional pode atuar? Você acha que existe um parâmetro que possa ser definido em algum momento? Falar, você, Catarina, pode fazer no máximo X arbitragens. Bem, enfim, eu diria que não é? Que não concordo com essa orientação, talvez sintetizando por duas razões. A primeira é que nós, para limitarmos quantitativamente, temos que ter um número. Um número. Qual é o número? O número é 10, é 20, é 30, é 40 ou 50. Para ter um número, um cut-off no número, eu tenho que ter um critério. E qual é o critério? Ora bem, há processos que são longos, há processos que são curtos, há processos que são complexos, há processos que são simples, há processos que são de árbitro único, há processos que são de tribunal trino, depois há as características dos árbitros, há as características das dinâmicas do tribunal arbitral, etc. Portanto, com toda essa complexidade, será não compreender o mundo da arbitragem ou achar que nós vamos ter um número que é um número mágico que se vai adequar a todos os profissionais. Portanto, dizer que todos os profissionais não podem ter mais de 10 ou mais de 20. Porquê 10? Porque não 20? Porquê 50? Porquê 60? Não há um critério científico nesse número. Ora, se não há um critério científico, e aí é a minha segunda razão, limitar a liberdade sem uma razão objetiva, sem um critério científico, e aqui estamos a falar também de uma liberdade de prestação de serviços, mas também de uma liberdade deontológica, de uma liberdade intelectual, acho que não faz sentido. E, portanto, acho que aí não há razão para se poder limitar uma atividade sem base num fundamento concreto. Obviamente que, ao dizer isto, eu não estou a dizer que um árbitro é um ser humano capaz de absorver um número ilimitado de arbitragens, mas o número de cada um
Todos os árbitros sabem. Um bom árbitro, um árbitro consciente, sabe que a sua atividade não tem menos de X casos, nem mais de Y casos. Mas esse sabe número tiver, é dele. É o número dele. É o número que em consciência ele tem. Menos de X casos, ele não está a construir a sua carreira, não está a ver novas realidades, não está... Porque nós, cada vez que temos um caso novo, nós aprendemos, somos melhores profissionais e, portanto, nós temos que ter casos que façam a nossa própria dedicação à área e, portanto, não menos de X, nem mais de Y. Porque se for mais de Y, eu não vou dedicar o tempo suficiente ao caso. E várias instituições arbitrais hoje já nos pedem declarações de aceitação, que são independência, imparcialidade e disponibilidade. Tá. Se eu não puder, por exemplo, se eu estiver numa altura da vida que tenho duas sentenças e uma audiência complexa, eu posso não conseguir aceitar um caso de árbitro de emergência, por exemplo, que é um caso que se espera que ande com uma determinada celeridade. Agora, esse número, primeiro, é contextual e, segundo, só pode ser aferido por quem tem os elementos. E quem tem os elementos é verdadeiramente o árbitro e, portanto, não vejo por que razão é que uma entidade exterior deveria decidir deontologicamente pelo próprio. Não faz sentido. E aí, recentemente, a gente teve as diretrizes, falando de dever de revelação, que também é um assunto que aqui no Brasil tem tido bastante discussão. A gente teve as diretrizes do CBAR, tem as regras da ABA. O Marcelo Huck outro dia falou num evento que a gente fez que soft law são leis fofinhas, né? Então, fofinhas. Assim, fazendo essa... Qual você acha que é o papel dessas soft laws para isso? Porque isso é público, ou seja, então, assim, todo mundo pode... Você acha que cria um parâmetro e tem qual é a... O quanto você se apega a isso, você como profissional? Enfim, eu acho o termo fofinhas, mas não são assim tão fofinhas, são fofinhas num sentido, são amigas do profissional, são as regras da IBA, revistas este ano, em 2024, as próprias guidelines do CBAR são fundamentais, porque veja uma coisa, Laura, quando nós falávamos da expansão da arbitragem, trabalham muitos profissionais de várias jurisdições, de várias origens, de várias culturas, de várias percepções. Nós temos que ter um padrão comum. Nós temos que ter uma deontologia comum. Porque eu tenho de ir ao encontro das suas expectativas como parte. Nós só conseguimos alinhar as minhas expectativas, eu só consigo dizer-lhe aquilo que é do seu interesse objetivo e sério ouvir, só consigo ser séria a dar essa informação se eu souber qual é o critério. E você só consegue construir expectativas em relação a mim, do que é que eu lhe vou revelar, se também tiver um critério. Se o seu critério for A e o meu for B, nós temos um grande potencial de desencontro. E eu acho também que as políticas de full disclosure, que é revelar tudo, mas quando eu digo tudo, encontrei na rua alguém que era do escritório ou que estava relacionado, isso não faz sentido. Há regras de bom senso. Há regras de elementar bom senso. Obviamente que, em caso de dúvida, as regras da IBA são claras, o árbitro deve revelar, as revelações devem ser feitas, mas eu já em vários procedimentos verifiquei que o próprio Tribunal Arbitral discute, e nem sempre entre os próprios árbitros, em consciência, ou seja, árbitros seríssimos, em consciência a interpretar as regras e a fazer o seu trabalho, não têm uma visão comum sobre o que é que revelar. E por isso é que é muito importante os próprios tribunais arbitrais debaterem esse tema. Quando partem para a arbitragem, os árbitros conversarem, a dizer qual é que é a linha de revelação, nós estamos todos a falarem sobre isso, construírem, aprofundarem. Nós temos as guidelines da IBA e do CBAR, são fundamentais, mas depois temos que prestar-lhes atenção, temos que parar para pensar, temos que refletir sobre elas. Eu acho que é um grande avanço na arbitragem e claramente um avanço de aplaudir. Não me imagino sem elas, acho que são fundamentais. E aí, mudando um pouco de assunto, como é que deu o seu envolvimento com os encontros de Coimbra? Porque é uma das coisas que nos aproxima. Até com que nos aproxima, né? O evento de 2025 vai ser em abril, dia 3 e 4, é isso? 3 e 4 de abril em 2025. E como é que foi esse envolvimento? Porque, para quem não conhece, é um evento... É único, assim. Obrigada, que eu sei que o Lauro é um evento único. Grande, um apoiante e um fã mesmo, não é? Sou mesmo. De Coimbra, dos encontros de Coimbra. Foi muito curioso, porque os encontros de Coimbra foi uma altura da minha vida em que se juntaram dois apegos, dois afetos. Porquê? Porque, como eu já tinha contado no início desta conversa, eu graduei-me na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, portanto, Coimbra, de alguma forma, estava no coração. Sim. E nas minhas memórias.
mais jovens, e numa fase mais tardia aparece a arbitragem, e quando apareceu também apareceu como uma paixão intensa. E portanto juntaram-se dois afetos. Quando houve a oportunidade de tratar de temas arbitragens, organizar uma conferência e fazê-lo na cidade de Coimbra, fez todo sentido, e na altura eu estava no escritório, como vocês dizem, no Moraes Leitão, e na Moraes Leitão surgiu essa oportunidade e eu tive muita vontade de abraçar essa possibilidade e de passar a organizar também, na altura com a minha colega Mariana, os encontros internacionais de arbitragem de Coimbra, que aliás espero também vê-lo em 2025, assim, e a vários colegas nossos brasileiros. É um evento que reúne todo mundo de um jeito diferente, né? Coimbra. Você possui ainda uma relação estreita com os países de língua portuguesa na África e tal. Sim. E aí eu vou fazer aqui um disclaimer, porque eu tenho alguns amigos africanos e eles às vezes ficam chateados quando a gente fala África como uma coisa só. É para não citar todos os países aqui, os países de língua portuguesa na África, que são próximos, Angola, Moçambique e tantos outros. Então não é a África como uma coisa só, que fique claro isso. Sim, claro. Como que deu? Você dá aulas lá? Qual é a sua... Como é que começou essa relação? Eu sei que Portugal tem uma questão até antiga, mas como que foi a sua relação com isso? Sim. Bom, a minha relação surge também muito pela academia. Convites para palestras, convites para conferências, convites para aulas, orientações, bancas de mestrados, de alunos que chegam a Lisboa, vindos precisamente de alguns países de expressão portuguesa. E depois, mais tarde, também trabalho, naturalmente, também casos, designadamente também como árbitra, mas também muitos casos como legal expert, que envolvem matérias desses países, porque, por exemplo, tanto Angola como Moçambique são países em que vigora o Código Civil português. E, portanto, obviamente há uma grande proximidade de temas, enfim, e do próprio aprofundamento das questões que nos permite, sempre com conhecimento das diferenças, que os países não são iguais e as legislações, mesmo quando temos o mesmo Código Civil, não são iguais, não podemos por isso simplesmente transpor de forma acrítica, mas surge dessa maneira. Portanto, surge muito como parcerista, como jurisconsulta, mais tarde também alguns processos como árbitra, e essa que surge a minha ligação a Angola e Moçambique. De resto, dois países depois aprendi a gostar e onde tenho sempre muita vontade de voltar. E uma pergunta de visão geral desses países. Como você acha que evoluiu ao longo dos últimos anos? E aí vamos abrir para ADRs aqui, para todos os termos, todos os métodos de resolução de conflitos. Como você acha que evoluiu isso nesses países nos últimos 20 anos? Porque assim, as arbitragens têm acontecido lá, mediações, essas coisas, ou ainda está muito fora isso? Não, que são claramente, há pouco nós falávamos, quando me perguntava a arbitragem internacional e a arbitragem lusófona, e dizemos que há várias áreas, não é? Não podemos dizer que há uma utilização intensiva da arbitragem, como há, por exemplo, em relação aqui, por exemplo, em São Paulo, onde nós estamos, não é? Relativamente a algumas empresas brasileiras, etc., que já têm quase como regra para determinados contratos comerciais o colocar uma cláusula, uma convenção de arbitragem. Portanto, não é esse ainda o caso, e portanto significa que há margem para expansão, há margem para uma maior utilização da arbitragem em vários segmentos, e é o que estamos a assistir, é o que está claramente a acontecer, e de resto devo dizer que tenho tido experiências positivas nessas outras jurisdições, e portanto acho que claramente a resolução alternativa de litígios, a arbitragem, mas também a mediação será um braço importante da construção das economias e do desenvolvimento do comércio internacional também nesses países. Legal. E uma outra pergunta. A gente recentemente aqui entrevistou um advogado no melhor estilo Big Law americano, assim. Aquele estilo bem Suits mesmo, assim. E ele falou que fez uma pós em filosofia. E aí eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Steve Jobs, que ele fez um curso de caligrafia. E isso ajudou ele quando ele foi projetar... e aí a minha pergunta agora é um pouco invasiva mesmo. Você tem um lado B, assim, uma coisa que você goste, que não é direito, ler, dar aula, qual seria o seu lado B, assim? O meu lado B, bem, eu acho que você não vai querer que eu diga ler sem ser livro de direito. Eu leio muito além de livros de direito, leio muito ensaios. Não vou querer nada. Leio muito literatura, mas eu acho que não é essa a sua pergunta. Assim, coisas que eu gosto de fazer que se calhar não são assim tão evidentes, mas também não são privadas.
Gosto muito de concertos. Gosto muito de concertos de rock, gosto muito de ouvir música, de ouvir rock, gosto muito de dançar até de manhã, e, portanto, acho que esse é o meu lado B. Recentemente, o teatro. É, o teatro. Mas como espectadora? Com uma experiência que já tive, gostei bastante. Não, o teatro do lado lá, o teatro no palco. Então isso já encaixa a minha outra pergunta. Essa ficará para outra entrevista. Só sobre isso. Então, o teatro é fácil imaginar, mas assim... Você consegue enxergar que importância essas coisas exercem na sua carreira? Fazer esse paralelo? Sim. Voltando àquela questão que a gente discutiu de cultura geral e tal. Sim. Sim, claro que sim. Nós estamos a falar, falamos aqui de um lado B, estamos a falar de várias coisas. Estamos também a falar do profissional como um todo, que não está monofocado apenas em assistir a audiências ou em escrever sentenças e, portanto, todas essas vertentes, a meu ver, o enriquecem humanamente, porque são abertura ao mundo, são, no fundo, curiosidade para compreender o mundo que está à nossa volta e que é um mundo complexo, não é simples, e todas estas formas de expressão, a música, o cinema, o teatro, etc., são formas de expressão que nos ajudam a compreender a sociedade, mas também nos ajudam uma coisa muito importante, o ter estas outras atividades que é, de certa forma, nós próprios também regularmos a nossa forma de estar no mundo. O que eu quero dizer com isto é regularmos a nossa tranquilidade, por exemplo, a nossa capacidade de distanciamento dos problemas e da realidade que nós vemos, e isso só se ganha realmente não estando com um hiperfoco numa única coisa, sempre a fazer o mesmo. A meu ver, mas é a minha percepção, é assim que eu vejo as coisas, não quer dizer que seja uma fórmula genérica, mas alguém hiperfocado, que faz sempre a mesma coisa da mesma maneira, só vê uma coisa, pode ter mais dificuldade, pode ser mais rígido, haver ali uma coisa um bocadinho ao lado, que é um bocadinho diferente, é um bocadinho fora daquela caixinha, e portanto eu acho que essas atividades também nos ajudam muito a esta regulação, não é? Nos equilibrarmos como um todo. O equilíbrio, né? É. Passado quase 20 anos de carreira aqui, a gente conversou bastante aqui. Quais são os seus objetivos para os seus próximos 20? Assim? Bem, os próximos 20 anos, consolidar, expandir o trabalho que eu tenho vindo a fazer, muito concentrado na arbitragem internacional, e ainda há muitas jurisdições que eu não conheço, em muitos sítios que eu quero chegar. Neste momento começo, ainda não posso fazer uma entrevista toda, mas com outras línguas, neste momento o espanhol, que já estava adormecido há algum tempo e que agora também entra para as minhas línguas. E ainda tenho curiosidade de aprender uma língua de outro alfabeto, por exemplo. Não digo que consiga conduzir uma arbitragem nessa língua, mas se calhar conhecer essa cultura e esse direito acabarei por conseguir. E tenho esse objetivo, mas na arbitragem internacional, claramente, ter contacto com outras jurisdições e continuar um bocadinho aquilo que eu decidi fazer o ano passado e este ano, que é criar uma estrutura a partir de Lisboa, de um conjunto de pessoas que trabalham em arbitragens e sobretudo em arbitragens internacionais, tudo o que está relacionado com elas, como árbitros, secretários, mas também toda a legal expertise, parceiros e das audiências que estão relacionados com as arbitragens internacionais, a partir de Lisboa, mas trabalhando em várias jurisdições, em vários locais do mundo, e portanto uma estrutura muito especializada, muito, digamos, ligada a uma compreensão muito atenta aos destinos da arbitragem internacional, capaz, por exemplo, também de se envolver em publicações, capaz de se envolver em palestras, capaz de se envolver em livros, capaz de se envolver em instituições e organizações internacionais que também precisam dos profissionais que só se dedicam a isto para trazer os problemas, para debater os problemas, etc. Portanto, olhando um bocadinho para a minha vida como um todo, na pequenina cota que eu posso deixar do tempo que me é dado, do tempo profissional, como as coisas como eu vejo, e, enfim, eu acredito na globalização, acredito na liberdade económica, acredito nos agentes económicos e, portanto, se eu puder contribuir um bocadinho para a pacificação dos litígios à escala internacional, é isso, sem dúvida, que eu quero dedicar os meus próximos 20 anos. E, portanto, é à construção dessa capacidade cada vez mais velha, mas por isso talvez mais experiente, mais sabedora, que eu quero claramente dedicar os meus próximos 20 anos e quero caminhá-lo com pessoas à minha volta. Por isso também tenho pessoas a trabalhar comigo no escritório e não caminhar sozinha. Legal. Catarina, eu
não tenho como não te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo. A gente conseguiu pegar uma brecha da Catarina aqui em São Paulo para dar essa entrevista pra gente. Eu que agradeço, e a pergunta final é o que você espera para arbitragem e tal. Então, assim, eu vou jogar essa pergunta e deixar também para você concluir a sua fala aqui. Com você eu deixo livre. O que é que eu espero para a arbitragem? Bom, eu não espero nada para a arbitragem que eu não espero para a economia e para a sociedade. O que eu acho muito fundamental para a arbitragem, para compreender, é que há coisas que não voltam para trás. A arbitragem chegou a um ponto de evolução que já não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de existir. Ela é um método fundamental de resolução de litígios de comércio internacional. Toda a história do século XX explica. A história de crescimento de certas instituições dedicadas à arbitragem internacional também explica e, portanto, isso não vai deixar de existir. O que significa que nós nunca vamos regredir. O que eu posso dizer do futuro é que nós não vamos voltar para o passado. Isso não vai acontecer. Pode haver ajustamentos aqui e ali, momentos de crise, momentos de dificuldade, mas tudo isso fica à margem da capacidade de implementação e de consagração da arbitragem como um método de resolução de litígios entre, no fundo, disto que estamos a falar, nos grandes contratos comerciais. Isso é fundamental. E depois, o que eu acho que se vai passar, e a comunidade arbitral tem estado muito atenta a isso, é que os desenvolvimentos da sociedade, tudo o que nós discutimos na sociedade e na economia, tem reflexos na arbitragem. A arbitragem não vive desligada do mundo. Então nós temos uma discussão neste momento grande na sociedade sobre a inteligência artificial, até onde é que nos vai levar. Também vamos discutir isso na arbitragem no árbitro. Nós temos uma discussão enorme sobre ESG e sobre alterações climáticas e litígios climáticos e as próprias preocupações das empresas em relação ao meio ambiente. Temos esses reflexos também na arbitragem. Portanto, tudo o que se está a passar no mundo e tudo o que se está a passar na economia vai ter reflexos necessários também. Na geopolítica, a mesma coisa. As guerras, os bloqueios, os problemas que nós temos, as dificuldades e os impasses que nós temos na arbitragem de investimento, tudo isto se vai também projetar nos destinos da arbitragem. Na comunidade arbitral, na sociedade, nós vemos contrastes entre ideias igualitárias e ideias de identidade muito fortes, não igualitaristas, a ideia de como é que a diversidade se consegue, se através da igualdade ou através do respeito da minoria, com uma diferenciação da minoria, questões sociais muito importantes, elas também estão hoje na comunidade arbitral e na arbitragem. Portanto, nós o que vamos ter sempre, e é isso que é interessante e rico na arbitragem, é a arbitragem aberta ao mundo, como um método de resolução de litígios, de tudo que se vai passar neste plano é aquilo que a sociedade e a economia vão viver nas próximas décadas. E espero também continuar a poder ter estas conversas com o Lauro Parente durante muitos anos. Isso também espero que a arbitragem nos leve para isso. As conversas bem dispostas. A gente faz a próxima em Portugal. Está combinado. Catarina, muito obrigado. A gente fica por aqui. Os contatos da Catarina, da boutique, do escritório dela, de tudo, vai estar do LinkedIn, estão todos na descrição do vídeo. Então, quem quiser entrar em contato com ela. Tem uma newsletter interessante que ela solta de vez em quando. Tem um monte de coisa bacana no site dela. Não é um site estático como o mais comum. Tá bom. Obrigado. Obrigada eu, Lauro. Foi um gosto estar consigo hoje. Obrigada.